É bonito porque estamos nessa sequência do Tratado da Verdadeira Devoção e temos feito um caminho muito bonito nesses 12 primeiros dias de nos esvaziarmos do Espírito do mundo e percebermos quais são os meios para adquirir o Espírito de Jesus. E agora São Luís vai nos propor 6 dias para nos conhecermos. É a primeira semana consagrada ao conhecimento de si e ela vai exigir muita humildade. Logo nesse primeiro dia, os 6 dias, nesta terceira semana de 6 dias, vocês sabem que para São Luís a semana tem 6 dias, então nessa terceira etapa, tivemos os 12 primeiros dias, agora estamos nesses 6 dias dessas 3 semanas, primeira consagrada ao conhecimento de mim, a segunda consagrada à Virgem Maria e a terceira consagrada a Jesus Cristo. Então, qual é o objetivo dessa semana? É se conhecer para poder se renunciar. Verdadeiramente, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. A palavra de Lucas 9, 23 vai dar o tom para essa semana. Se você quer seguir Jesus, você deve se conhecer e você deve aprender a se renunciar. Escolhê-lo deliberadamente, declarar-se por Jesus é o objetivo desta semana. E por isso eu vou aceitar a renunciar a tudo que em mim ainda não é de Deus, tudo que em mim ainda não condiz com o projeto de Deus na minha vida, tudo que em mim não glorifica o Pai. Bem-aventurados os corações puros que têm horror do pecado. E esta semana é uma semana para crescermos na luz, para sermos iluminados e nos convertermos e percebermos tudo que em nós não está condizendo com o chamado de Deus na nossa vida. Então vamos entrar num caminho de mortificação cristã, quer dizer, um caminho de morrer a nós mesmos para deixar Cristo nascer em nós. O que é a obra da renúncia? É aquilo que vai expulsar o mal de nós. É aquilo que vai me fazer passar do eu natural, do eu carnal, para o eu espiritual. Então o Senhor vai durante essa semana me ajudar a passar do eu carnal para o eu espiritual. Ele vai me ajudar a deixar de lado tudo que me atrapalha, tudo que me opõe ao Senhor, para que eu possa deixar esse homem velho, deixar todos os frutos da concupiscência em mim e para que eu possa me unir somente a Jesus. Então, conhecer-se é essencial, porque eu só posso renunciar àquilo que eu conheço, eu só posso renunciar àquilo que eu sei que preciso de renunciar. Então, precisamos nessa semana de um grande espírito de humildade, uma grande graça de luz para reconhecer com coragem aquilo que em mim precisa de amadurecer. Primeira coisa que devo conhecer, a nossa queda original e as consequências que o pecado original acarreta dentro de cada um de nós. Segundo, eu devo conhecer a minha miséria, o sermos pobres pecadores e por isso termos uma enorme necessidade de socorro. Terceiro, eu devo também conhecer a minha fraqueza pessoal, faço aos inimigos da nossa salvação. Tem graças que eu só consigo com o auxílio da Virgem Maria, porque eu sou fraco, porque eu tenho inimigos pessoais. E isso vai me dar uma grande luz de entender tudo que eu devo renunciar dentro de mim. Renunciar a tudo que seria contrário às minhas obrigações, porque eu pertenço a Jesus Cristo. Renunciar a não querermos perder o mérito das nossas boas ações, em consequência de cedermos aos pecados que nos são propostos. Terceiro, renunciar a todo pensamento de autossuficiência, a todo sentimento de prazer em nós mesmos, o que nos levaria a negligenciar o maior meio de nos unir a Jesus Cristo. E quarto, renunciar a toda essa louca confiança de pretender salvaguardar, com a ajuda das nossas limitadas habilidades, o tesouro da graça e a virtude de carregarmos em vasos tão frágeis. Então, é como uma semana para sairmos de toda a presunção e termos consciência de tudo o que são as consequências do pecado em nós, tudo que isso gerou como fragilidade, mas também temos consciência de todos os meios que, através da renúncia, nós somos chamados a trabalhar. E aí nós vamos ter 2 exemplos de homens pecadores e frágeis, Pedro e Judas.
Ambos eram pecadores, ambos eram frágeis, mas o que é que aconteceu entre um e outro? Judas, ele, face à frustração, certamente que ele esperava um Messias que lhe trouxesse poder, glória, bens materiais, conforto, prazer. Face à frustração de um Messias que não lhe agradava, ele se apegou a ele mesmo e não soube renunciar. E acabou renunciando ao bem mais precioso, que é a união com Deus. A alguma coisa nós vamos renunciar. Ou você renuncia aos bens passageiros para ter o verdadeiro Deus contigo, na união contigo, ou você acaba renunciando à união com Deus por causa de bagatelas, por causa de pequenos bens que não valem nada, ou de pequenos prazeres. Enquanto que Simão Pedro, também pecador, também frágil, também medroso, também capaz de negar o Senhor, mas qual a diferença? É que tocando a sua miséria, tocando o conhecimento de si, ele renuncia a si mesmo e ele se converte e pode depois voltar a Jesus. Essa graça da tríplice renúncia, mas também da tríplice confirmação da fé de Pedro em Jesus. Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então, essa tríplice desejo de voltar, de reparar o seu erro, vai ser o caminho muito importante de Pedro voltar à união com Deus depois de fazer essa experiência de se conhecer e de aprender a se negar a si mesmo. Então, pensamos a intercessão de Pedro para essa semana, pensamos a intercessão de todos aqueles santos que também já passaram por esse caminho de se conhecer para se renunciar, para poder se consagrar verdadeiramente ao Senhor. Então, nesse 13º dia da nossa preparação, você pode abrir o seu tratado no número 121 do tratado. E nesse primeiro artigo, São Luís Grignion de Montfort vai falar da perfeita e inteira consagração de si mesmo à Santíssima Virgem. Ele diz assim: esta devoção consiste, portanto, em entregar-se inteiramente à Santíssima Virgem, a fim de que por ela pertencer inteiramente a Jesus. É preciso dar-lhe o primeiro corpo, como todos os seus membros e sentidos. Depois, é preciso dar-lhe a nossa alma com todas as suas potências. Número 3, é preciso dar-lhe todos os nossos bens exteriores, que chamamos de fortuna, presentes e futuros. 4, nossos bens interiores e espirituais, que são nossos méritos, nossas virtudes e nossas boas obras, passadas, presentes e futuras. Numa palavra, tudo o que temos na ordem da natureza e na ordem da graça, e tudo que no porvir poderemos ter na ordem da natureza, da graça e da glória. E isto sem nenhuma reserva, sem a reserva sequer de R$1, de um cabelo da menor boa ação, por toda a eternidade, sem pretender e nem esperar a mínima recompensa da sua oferenda e do seu serviço, a não ser a honra de pertencer a Jesus Cristo, e por ela e nela, mesmo que esta amável Senhora não fosse, como é sempre, a mais liberal e reconhecida de todas as criaturas. Então, através dessa devoção, nós vamos entregar à Santíssima Virgem tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que já fomos e tudo o que seremos. Todos os nossos bens, o nosso corpo, a nossa alma, com todas as suas potências, todos os bens exteriores e os bens interiores e espirituais, tudo isso nós vamos confiar à Virgem Maria sem reclamar nenhum mérito da nossa parte, sem reclamar nenhuma recompensa. No número 122, o autor vai dizer: importa notar que duas coisas que há nas boas obras que fazemos, a saber, a satisfação e o mérito, ou o valor satisfatório e imprecatório, e o valor meritório. O valor satisfatório e imprecatório de uma boa obra é uma boa ação na medida em que satisfaz a pena devido ao pecado e em que obtém alguma nova graça. O valor meritório ou mérito é uma boa ação enquanto merece a graça e a glória eterna. Ora, nesta consagração de nós mesmos à Santíssima Virgem, nós lhe damos todo o valor satisfatório, imprecatório e meritório, ou por outra, as satisfações e os méritos
de todas as boas obras. Damos-lhe todos os nossos méritos, nossas graças e nossas virtudes, para não comunicá-los a outrem. Porque nossos méritos, graças e virtudes, propriamente falando, são incomunicáveis. Só Jesus Cristo, fazendo-se nosso penhor diante do Pai, pôde comunicar-nos seus méritos, mas para nos conservar, aumentar e encarecer, como diremos ainda. Damos-lhes nossas satisfações para que ela as comunique a quem ela lhe pareça, para a maior glória de Deus. Então é bonito porque através da Virgem Maria, dessa consagração, nós entregamos tudo à Virgem Maria para dizer, olha, eu sei que mesmo quando eu tenho méritos e boas ações, eu posso querer aplicá-las a pessoas ou a situações que não são exatas, mas eu confio tudo a ti como uma boa mãe. No número 123, daí segue primeiro que por esta devoção damos a Jesus Cristo do modo mais perfeito, pois o que o fazemos pelas mãos de Maria, tudo o que lhe podemos dar, e muito mais que por outras devoções, pelas quais lhe damos uma parte do nosso tempo, ou de nossas boas obras, ou uma parte de nossas satisfações e mortificações. Assim damos e consagramos tudo, até o direito de dispor dos bens interiores e as satisfações que ganhamos por nossas boas obras. Dia a dia. Isto não se faz nem menos, mesmo numa ordem religiosa. Nestas, consagram-se a Deus os bens da fortuna pelo voto de pobreza, os bens do corpo pelo voto de castidade, a vontade própria pelo voto da obediência e, às vezes, a liberdade do corpo pelo voto de clausura. Não se lhe dá, porém, a liberdade ou o direito que temos de dispor de nossas boas obras, nem se renuncia tanto como se pode ao que o cristão tem de mais precioso e caro, seus méritos e satisfações. Então, tudo entregar à Virgem Maria. O número 124 vai dizer, segundo, uma pessoa que voluntariamente se consagrou e sacrificou a Jesus Cristo por Maria, já não pode dispor do valor de nenhuma das suas boas ações. Tudo que sofre, tudo que pensa, diz e faz de bem pertence a Maria, para que ela de tudo disponha conforme a vontade e para a maior glória do seu Filho. Sem que, entretanto, esta dependência prejudique de modo algum as obrigações de Estado no qual esteja presentemente ou venha a estar no futuro. Por exemplo, as obrigações de um sacerdote que, por dever de ofício ou por outro motivo, deve aplicar o valor satisfatório ou imprecatório da Santa Missa a um particular. Pois não se faz esta obra a não ser conforme a ordem de Deus e os deveres de Estado. E terceiro, São Luís Grignion Montfort, no número 125 do tratado, vai dizer que a consagração é feita conjuntamente à Santíssima Virgem e a Jesus Cristo. A Santíssima Virgem como o meio perfeito que Jesus Cristo escolheu para se unir a nós e nós a Ele. E ao nosso Senhor como o fim último ao qual devemos tudo o que somos e como nosso Redentor e nosso Deus. Então é muito claro que nesse método de consagração, a Virgem Maria, nós nos consagramos a Virgem Maria, mas como um meio de união a Deus, e que é Jesus, aquele a quem eu consagro tudo o que sou, tudo o que eu tenho, tudo o que somos, e também o reconheço como meu Redentor e meu único Deus. No número 126, o tratado vai me falar que esta consagração é uma perfeita renovação dos votos do batismo. Disse acima que esta devoção podia chamar-se muito bem uma perfeita renovação dos votos ou das promessas do santo batismo. Todo cristão, antes do batismo, era escravo do demônio, pois lhe pertencia. E na ocasião do batismo, o cristão, por sua própria boca, ou pela ou pela do seu padrinho ou da sua madrinha, renunciou a Satanás, às suas pompas e obras, e tomou Jesus Cristo como para seu mestre e soberano Senhor, passando a depender dele na qualidade de escravo por amor. E é o que se faz pela presente devoção. Renuncia-se, como está indicado na fórmula da consagração, ao demônio, ao mundo, ao pecado e a si próprio, dando-se inteiramente a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Faz-se até algo mais, pois se no batismo falamos ordinariamente pela boca de outro, pela boca do padrinho ou da madrinha, nesta devoção, fazemo-lo nós mesmos, voluntariamente, com o conhecimento de causa.
Então, quando através do meu batismo, por exemplo, quando fomos batizados criança, foi os meus padrinhos que renunciaram ao demônio por mim mesmo, por mim. Agora, de uma forma muito consciente, eu vou renovar como as promessas do meu batismo, renunciando a ser escravo do demônio e me consagrando inteiramente a Deus. No batismo, não é pelas mãos de Maria que nos damos a Jesus Cristo, pelo menos de uma maneira expressa. Nem fazemos doação a Ele do valor das nossas boas ações. Depois do batismo, ficamos inteiramente livres para aplicar este valor a quem quisermos ou de conservá-los para nós. Por esta devoção, damo-nos, porém, a nosso Senhor pelas mãos de Maria e lhe consagramos o valor de todas as nossas ações. Quer dizer que esta consagração é um passo a mais. No batismo, nós renunciamos a ser escravos do demônio, mas os méritos das nossas ações, aquilo que nós fazemos, nós podemos dizer, olha, eu ofereço isso por essa pessoa, eu ofereço aquilo por aquela pessoa. Mas através dessa devoção, você já não vai oferecer por mais ninguém. Você vai entregar tudo que você é, tudo que você tem à Virgem Maria e a Jesus Cristo. E vai deixar com que eles apliquem esses méritos segundo as necessidades das almas. No número 127 diz assim: no santo batismo de São Tomás, os homens os homens fazem o voto de renunciar ao demônio e às suas pompas. E este voto, afirma Santo Agostinho, é o maior e o mais indispensável. É também o que dizem os canonistas. O voto principal é o que fazemos no batismo. Quem, entretanto, guarda tão grande voto? Quem é que mantém fielmente as promessas do santo batismo? Não é um fato que quase todos os cristãos falseiam a fidelidade que no batismo prometeram a Jesus Cristo? De onde poderá vir esse desregramento universal, senão do esquecimento em que se vive das promessas e os compromissos do santo batismo? E porque cada um não ratifica espontaneamente o contrato da aliança feita com Deus por seu padrinho e sua madrinha. Muito forte essa colocação de São Luís. Porque se nós fizemos essa promessa, essa aliança com Deus de renunciar a Satanás e a todas as suas seduções e a todas as suas ações, por que então pecamos? Por que não cumprimos a nossa aliança? Por que não temos consciência das promessas do nosso batismo? No número 128, São Luís vai dizer: é tão verdade isso que no concílio de Sens, provocado por ordem de Luís o Bonachão, para pôr cobra às grandes desordens dos cristãos, declarou que a causa principal da corrupção reinante vinha do esquecimento e da ignorância em que se viviam nos compromissos tomados no santo batismo. O que não encontrou melhor remédio, tão grande mal, do que induzir os cristãos a renovar as promessas do santo batismo. Então, é renovando as promessas, é tomando consciência das promessas que eu fiz no meu santo batismo, que eu vou ordenar a minha vida para uma vida mais santa. No número 129, o Catecismo do Concílio de Trento, fiel intérprete deste santo concílio, exorta os curas a fazer o mesmo e a relembrar os fiéis que estão ligados e consagrados a nosso Senhor Jesus Cristo como escravos a seu Redentor e Senhor. E eis as palavras textuais. De sermos verdadeiramente consagrados a Jesus Cristo. No número 130, ora, se os concílios, os santos padres e a própria experiência nos mostram que o melhor meio de remediar o desregramento dos cristãos é fazê-lo relembrar as obrigações assumidas no batismo e renovar os votos que então fizeram, não é natural que se faça isto presentemente de um modo perfeito, por esta devoção e consagração a nosso Senhor, por intermédio da sua Mãe Santíssima? Digo de um modo perfeito, porque nós nos servimos nesta consagração a Jesus Cristo, do mais perfeito de todos os meios, que é a Santíssima Virgem. Então é muito bonito perceber que a Virgem Maria é tomada como essa mãe que vai ser essa ponte para a nossa consagração. E que vai ser de verdade essa ponte de consagração verdadeira para um caminho de santidade, isto é, um caminho de renovação das promessas do nosso batismo. Cada Páscoa, mas também há algumas missas solenes, quando, por exemplo, um cristão é batizado, nós somos convidados a renovar as promessas do nosso batismo.
E agora, através desse tratado, não só vamos renovar as promessas do nosso batismo, como vamos consagrar a Virgem Maria e a Jesus Cristo. A Virgem Maria como meio e a Jesus Cristo como fim, todos os nossos méritos. Tudo que sou, tudo que tenho, tudo que serei no futuro, tudo isso será consagrado. A Virgem Maria como meio e a Nosso Senhor como o fim de todas as coisas. E como exercícios finais, né, nesse caminho de consagração, hoje, a partir desse dia, juntamos mais 2 ladainhas. A ladainha à Virgem Maria e a ladainha ao Espírito Santo. Então, vamos consagrar-nos nesse conhecimento de nós mesmos usando essa ladainha do Espírito Santo e essa ladainha da Virgem Maria. Então, que essas orações inspiradas possam nos ajudar nesse caminho de conhecimento e de renúncia de nós mesmos. Ave do mar, estrela de Deus, mãe bela, sempre virgem da morada, celeste e feliz entrada. Ó tu que ouvistes da boca do anjo a saudação, dai-nos paz e quietação, e o nome de Eva as prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia de tudo que nos maltrata, nos livra o bem, nos granjeia, ostenta que és mãe fazendo que os rogos do povo seu ouça aquele que nascendo por nós que ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dai-nos pureza e brandura, dai-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos 3 um louvor. Amém. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouve-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade
piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo o pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e temor do Espírito, livrai-nos, Senhor. De toda impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos, para que nos perdoeis. Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja. Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis conceder-nos o dom da verdade
devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e caridade. Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis criar em nós um espírito novo, um coração puro. Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração. Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes. Nós vos rogamos, ouvi-nos, para suportar as perseguições pela justiça. Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça. Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis ouvir-nos. Nós vos rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouve-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe Puríssima, rogai por nós. Mãe Castíssima, rogai por nós. Mãe Imaculada, rogai por nós.
causa de nossa alegria, rogai por nós. Vaso espiritual, rogai por nós. Vaso honorífico, rogai por nós. Vaso insígne de devoção, rogai por nós. Rosa mística, rogai por nós. Torre de Davi, rogai por nós. Torre de marfim, rogai por nós. Casa de ouro, rogai por nós. Arca da aliança, rogai por nós. Porta do céu, rogai por nós. Estrela da manhã, rogai por nós. Saúde dos enfermos, rogai por nós. Refúgio dos pecadores, rogai por nós. Consoladora dos aflitos, rogai por nós. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Rainha dos anjos, rogai por nós. Rainha dos patriarcas, rogai por nós. Rainha dos profetas, rogai por nós. Rainha dos apóstolos, rogai por nós. Rainha dos mártires, rogai por nós. Rainha dos confessores, rogai por nós. Rainha das virgens, rogai por nós. Rainha de todos os santos, rogai por nós. Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós. Rainha assunta ao céu, rogai por nós. Rainha do Santo Rosário, rogai por nós. Rainha da paz, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouve-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Senhor Deus, nós vos suplicamos que concedais a vossos servos logra perpétua saúde de alma e de corpo, e que pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria, por Cristo nosso Senhor.